Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje quero fazer um vídeo bem curtinho falando desse livro publicado ano passado pela Companhia das Letras, mais um livro do Thomas Bernhard. Aqui no Brasil, pelo que eu tenho percebido, é o terceiro livro que eu leio dele. Eu li o Náufrago e também o Extinção. Estou com outros aqui na lista para ler também. E pelo que eu tenho percebido no Brasil, a Companhia das Letras tem uma parte dessa obra dele, né, publicada. Depois se encontra algumas peças de teatro, alguns ensaios, algumas coisinhas outras que ele escreveu em vida, obviamente, por outras editoras, principalmente editoras ligadas a universidades. Então, meio que fica estranho a chegar às obras dele, porque você não tem uma organização. Por exemplo, nesse livro aqui, o Sim, essa capa já virou um espaço, vamos dizer assim, um design que te remete automaticamente ao Thomas Bernhard. Sensacional esse estilo de capa que escolheram para suas obras. Quando você vai para as obras dele publicadas por editoras ligadas às federais, que eu vi, as capas são diferentes, não sei a qualidade das traduções, etc e tal, mas tá aí. Para mim, uma das questões que eu acho que a Companhia das Letras poderia pegar toda essa obra e falar assim, isso é meu, toma. Igual ela faz com Thomas Pynchon, por exemplo. Do que se trata essa brevíssima novela, cento e poucas páginas, 120, se eu não me engano? Para variar, são os temas recorrentes do Thomas Bernhard. E quais são os temas recorrentes do Thomas Bernhard? Um sujeito narrador extremamente depressivo, melancólico, embotado, desesperançoso, isolado. O que mais? Tem mais algum adjetivo aí. Às vezes misântropo, que odeia a Áustria, tem esse ponto. Acredita que o tempo em que ele vive é um tempo do anti-intelectualismo, da anti-filosofia, do anti-qualquer coisa ligado à mente. É um tempo da destruição geral da vida pública, é o tempo das massas, que não é positivo, etc e tal. Mas, apesar disso tudo, todas as obras, né, as três que eu li agora, elas são, eu posso colocá-las dentro de uma forma muito irônica de perceber a realidade. São sujeitos e personagens que tratam a vida de uma maneira muito negativa, mas nessa negatividade existe um humor, uma autodepreciação que te joga mais uma vez para a realidade. E isso é bom, porque não fica aquele livro ou aquele autor que só trata do mesmo tema, né? E esse livro me surpreendeu bastante, porque o Náufrago, do começo ao fim, você meio que vislumbra o que vai acontecer, né? Ali naquela narrativa. A loucura, o cara tirar a própria vida, etc e tal. Mais um tema recorrente aqui. Porém, neste livrinho, você tem pelo menos uma possibilidade de saída e de autoconsciência da sua condição, né? É possível perceber o seguinte. Vamos lá para o enredo do livro. Depois eu continuo o seguinte aqui, porque eu sei que senão eu vou ficar fazendo digressões. O Sim conta a história de um cara que mora no interior da Áustria, numa região meio campônia assim e tal, isolada, perto de um vilarejo, perto de uma floresta, uma região chuvosa, fria, etc. E esse cara, ele decide ir para o campo porque ele quer fazer a pesquisa dele sobre anticorpos. E o campo, ele fala várias vezes, é o pior lugar possível, mas o fato de não estar na cidade, ele vai poder ter uma atenção prioritária para essas questões científicas que ele está pesquisando, né? Estudando a fundo. Além da pesquisa científica, ele leva consigo duas paixões, a filosofia e a música, Schopenhauer e Schumann, certo? Mas ele percebe que o isolamento só o faz mais distante daquilo que ele gosta, que é a pesquisa científica, a filosofia e a música. E
ele passa por períodos, já tem mais ou menos 10 anos que ele mora no campo, e ele passa por períodos cada vez mais constantes de depressão profunda. E no momento em que ele estava literalmente esgotado e decidido a tirar a própria vida, ele corre para um vizinho dele, o Moritz, que é um cara que sempre o escuta e de alguma forma mantém ele com os pés firmes nessa realidade, ainda nessa vida. E o livro começa exatamente assim, ele indo na casa do Moritz para desabafar tudo. Ele quer se deixar ver pelo Moritz, ele quer falar, e o Moritz só ouvir, para ele colocar aquilo tudo para fora. Ele não aguenta mais aquela situação dele de isolamento, ficou 3 meses fechado em casa, não aceitava ninguém, etc e tal. Quando ele chega no Moritz e ele começa a desabafar, ele percebe que o Moritz está ouvindo ele meio tipo assim, o que esse cara está falando? Tá meio sem sentido. E do nada, durante essa conversa revelação, vamos dizer assim, um casal de suíços chega à hospedaria onde o Moritz estava. E lá na sala dos fichários, que é o quarto do Moritz, onde ele guarda as coisas, o Moritz é um agente imobiliário da região, lá na sala dos fichários eles estão sentados, reunidos e começam a conversar. E o fato desse casal de suíços estarem ali porque tinham comprado um terreno próximo à casa deles, para além do cemitério, um terreno horrível, no meio da floresta, íngreme, etc e tal, encharcado. Todo mundo fica, caraca, por que eles compraram esse terreno? Então, na hora que o casal de suíços chega para discutir algumas coisas dessa construção, já havia alguns meses que eles tinham comprado, só que como o cara estava isolado, ele não sabia. E ele se interessa muito pelo suíço e principalmente pela esposa do suíço, a mulher que nós conhecemos apenas como a persa. E nessa caminhada, nessa toada, ele acaba convidando essa persa, depois que ele meio que volta a si, né, a chegada desse casal, a conversa, a construção da casa e tudo mais, meio que deixa essa depressão dele de lado. E no começo você até pensa, caraca, ele já se apaixonou? E a gente não sabe nome, a gente não sabe idade, a gente não sabe nada. E parece que uma paixão repentina ali. Ele olha para a persa com uma curiosidade fulminante, assim. Ele quer saber quem que é aquela mulher e a convida para fazer algumas caminhadas na floresta próxima ali, de Lariço, se eu não me engano. E nessa primeira caminhada eles não falam nada. Nada. Mas ele fala, foi uma das melhores conversas que eu já tive, porque a conversa do silêncio, ela é maravilhosa. Então ele queria só a presença de uma pessoa diferente. Né? Ele, todas as vezes, nos livros do Thomas Bernhard, os personagens criticam bastante a realidade à sua volta. As pessoas são horríveis, é grotesca a forma que elas se comportam, é avassalador a maneiras que elas usam as palavras, o embotamento causado por uma vida esgotada, dessas pessoas que só querem o mal do outro, ninguém é amigo de verdade, todo mundo quer passar a perna em todo mundo. Essa é a realidade do Thomas Bernhard e também aqui do Sim. E dessa forma, depois dessa primeira caminhada, o nosso personagem aqui, narrador, ele decide voltar ao Moritz e perguntar ao Moritz quem são aquelas pessoas, né, e tal, papapá. E o Moritz conta a história dos dois. O suíço é um importante construtor de usinas elétricas, tem fotos apertando o sheik de não sei da onde, o presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra, etc e tal. E o personagem narrador aqui, ele começa a criar uma teoria na cabeça dele, que aquela mulher que nunca fala nada, nunca se impõe, não abre a boca, em momento nenhum, quando está do lado do marido, ela, a persa, ela de alguma forma decidiu ficar muda perto dele porque ela tornou esse homem o projeto de vida dela. Como assim? Os dois se conheceram jovens, e isso vai se comprovar depois na novela. Os dois se conhecem jovens, ela era uma estudante de filosofia, amante da música, etc e tal, vê nele um cara que tem qualidades impecáveis, e que podem ser desenvolvidas, qualidades de lógica, né, da lógica matemática, de criatividade, de engenharia, arquitetura, e investe toda a sua vida, ela se aniquila, vamos dizer assim, ela se apaga para desenvolver as habilidades desse marido, o suíço. E ela consegue. Só que essa aniquilação fez com que o marido se tornasse um sujeito extremamente famoso. Eles têm dinheiro, eles têm tudo. E ele se pergunta o tempo todo, o nosso protagonista narrador, por que eles compraram uma casa naquela região onde nada é bom,
onde tudo é meio ruim demais, onde essa floresta, esse tempo úmido, e ele vê claramente que a mulher não gosta daquele lugar, porque ela tá sempre com um casaco de pele, apertando contra o peito, tipo assim, ela tá sempre com frio. Então por que comprar aquela casa ali? E um outro ponto importante do livro é a forma que ele descreve a sua própria casa, que é uma casa em ruínas, e a construção dessa nova casa. Isso fica uma metáfora interessante. A minha casa em ruínas, ela representa aquilo que eu sou. A depressão que eu tenho, os 10 anos que eu estou aqui isolado, o trabalho fracassado que eu nunca publiquei, o amor pelos livros e pela música que eu perdi, etc. e tal. Por outro lado, a casa que pode ser construída aqui, essa casa estranha, porque quando eles compram o terreno, o suíço coloca lá a planta que ele já tinha pensado anos antes para aquela casa. E é uma planta bizarra, é uma casa bizarra. Parece uma casa usina elétrica. Não é uma casa, não é bem uma casa. É algo atípico. E o próprio Moritz e o nosso protagonista, eles estranham aquilo. Por que essa casa? E aí eles começam a perceber que cada vez mais o suíço, que ainda tinha uma usina para terminar na Venezuela, e dizia que depois que ele terminasse essa usina ele queria parar para sempre de construir usinas, aproveitar a velhice, etc. e tal, naquela região onde ele comprou a casa, ele pesquisa e compra os melhores materiais, contrata os melhores construtores para construir aquela casa. Só que aquela casa, ela nunca fica pronta. É uma casa também em ruínas, porque a mulher que vai ficar lá, ela também está arruinada. E aí, numa das caminhadas, a mulher resolve se abrir com o nosso protagonista e conta toda a sua história, aquela que eu acabei de contar sobre se aniquilar, se anular para o outro e onde ela se encontra agora, depois de todo o sacrifício que ela fez. Quando o nosso protagonista escuta essa história, ele pensa na história dele próprio se abrindo para o Moritz. E ele se envergonha disso. Ele fala, então é isso que eu sou? A mulher é meio que o espelho dele, né? Eles se veem um no outro, principalmente ele nela. E nesse instante, ele fica com nojo. Ele fala, não acredito que eu sou assim. E a mulher senta num tronco de árvore lá e começa a chorar. E ele olha para ela, ao invés de ficar com pena, não, ele fica enojado. Fala, que vergonha, vamos embora, levanta aí, vamos para casa. Vamos para a hospedaria. E aí eles vão se vendo cada vez menos. E um dia ele decide visitá-la na casa dela, naquela casa que nunca está construída e que literalmente o suíço já abandonou o projeto. E ela fica lá isolada de tudo, né? E eles desconfiam que ele tem uma nova namorada, uma nova amante na Venezuela, etc e tal. E ele tá ali só para colocar essa mulher, tipo assim, para puni-la mesmo, naquele isolamento austríaco, né, no campo. E aí, nesse sentido, na hora que ele volta, ele bate na porta várias vezes, ela não atende, continua batendo, até ele escutar passos, ela abre a porta, ele se esgueira para dentro. Na hora que ele chega lá, ela vive num quartinho pequenininho, com 2 colchões no chão, todo sujo, o lençol todo sujo. Ele fala, que é isso aqui? Né? E ela vai falando coisas meio sem sentidos, e papapá, e etc. E ele fala assim, eu já não aguentava mais. E aí ele volta, e sai, né, da casa, ele volta para a hospedaria e ele percebe, fala, olha, aquela alegria que esse casal trouxe para mim num determinado momento, ela foi passageira, porque ela foi fruto de uma projeção. Peraí, Margot, peraí, só um minutinho, gente. Não te cabe aqui não, filha. Eu esqueci de fechar a porta hoje. Deita aí. Mas eu dizia para vocês, ela é fruto de uma projeção, né? Nesse sentido, o que mais me intriga nessa obra, e aí vem o finalzinho, é que em algum momento a persa resolve pegar suas coisinhas e ir embora. Algum tempo depois sai uma notícia no jornal de uma mulher que se joga na frente de um caminhão de cimento, material de construção. E
destroçada pelo caminhão que estava carregado com toneladas de cimento. E aí eles vão investigar quem é essa mulher que não tinha nome, que estava completamente aniquilada, né? Não tinha endereço, foi ser enterrada como indigente. Eles descobrem que era a Pérsia. E o interessante desse ponto, talvez seja a última palavra da novela. Eu não vou contar para vocês porque eu quero que vocês leiam, mas a novela se chama Sim. E o tempo todo, a gente, no leitor, né, como leitor, a gente pergunta, por que sim? Sim o quê? E aí tem uma pergunta que ele faz para ela, né? Ele faz um comentário meio bobão, assim, tipo, irônico. E junto com o comentário que ele faz a ela numa das caminhadas pela floresta que eles fizeram, ele pergunta para ela, olha, você faria tal coisa também? E ela responde, sim. Ponto final, acabou o livro. E ela responde sim, dando um sorrisinho de canto de boca, sabe? E sim. É perfeito. E eu não sei se eu tenho muita coisa para acrescentar, além do que eu já falei, né, desse enredo, que é curto, simples, mas sensacional. E claro, vocês sabem que o Thomas Bernhard, ele escreve de um jeito meio diferente, né? Ele não tem parágrafos, nem nada, e é um fluxo contínuo de consciência, parece um labirinto circular, onde você volta para o mesmo tema o tempo todo. Tipo, ele acrescenta um tema novo, ele rumina aquele tema de várias formas, até você ficar esgotado com ele. Mas é um esgotamento não do leitor, tipo assim, cansei de ler, não. É um esgotamento do próprio pensamento mesmo, sabe? Daquela ideia. De tantos pontos de vista que ele traz, mas quando você percebe é o mesmo ponto de vista várias vezes, escrito de forma diferente. Então, nesse ponto, esse livro, assim como o Náufrago e o Extinção, que são sublimes, o Extinção é uma obra de arte e o Náufrago nem precisa falar. Assim como esses outros livros que eu tive a oportunidade de lê-los, o Sim, ele vai traduzir um autor que quer provar um ponto. E aqui é uma aposta que eu faço, não é uma verdade, mas que ponto Thomas Bernhard, com esses 3 livros que eu pude escrever, quer provar? Que a vida, na literatura, ela serve para perceber determinados traços da realidade que a gente não tem condições, às vezes, de vivenciar, certo? E também traços da nossa experiência de vida que nós não temos condições de transcrever de forma muito, vamos, Jeromim, de forma muito precisa. E esse labirinto circular, vamos citar o Borges um pouquinho, desse estilo de narrativa que ele tem, acaba sendo uma maneira de ficar andando em círculos para tentar compreender um problema que é difícil de expor, não de sentir. A minha aposta, ela vai nessa direção, que é um autor buscando respostas, mas essas respostas não está trazendo perguntas muito óbvias, muito claras. Essas respostas, elas partem de um ódio, de um medo, de um esgotamento de uma realidade, de um embotamento da inteligência, de uma percepção que os jornais começam a falar a linguagem do povo, que começam a usar palavras que são comuns no dia a dia, que são percepções, e aí a gente está falando só de jornal impresso no caso, né? Mas se você pega a indústria cultural, se você pega a música, o que acontece, por exemplo, o que aconteceu com, vamos supor aqui, o sertanejo. Você pega o sertanejo chamado raiz, o sertanejo ali dos anos 80, 90, aquela coisa com a guitarrinha bonitinha parecendo um Bon Jovi da vida, e o sertanejo universitário dos 2000 para frente. Você percebe que há uma mudança drástica na linguagem. Aquele sertanejo raiz, ele era muito mais próximo de uma linguagem considerada culta, ainda que alguns erros de português estivessem ali presentes, mas para marcar muito mais um regionalismo do que uma falta de conhecimento da própria língua. E depois, nos anos 80, um sertanejo que continuava ainda com uma certa
qualidade literária, mas que já partia para temas outros, relativos muito mais a questões mundanas, tipo amor, traição, sexo, etc. E, por fim, o sertanejo universitário, que já usa uma linguagem completamente aversa a essas outras duas linguagens, tanto que, às vezes, eu, assim, quando estou no rádio, né, no carro, ouvindo rádio, eu não entendo muito bem o que eles estão falando, porque algumas gírias, eu já estou velho, né, estou com quase 40 anos, algumas gírias e algumas formas de linguagem que eles usam, eu me desconheço, eu fico perdido. Então, o Thomas Bernhard, ele vive um século XX, e os seus livros mostram isso, que permite perceber essa transição muito rápida de mudança cultural. Não estou falando que a gente está entrando em declínio, nada disso, não declínio cultural, igual alguns conservadores tendem a colocar, e também não é uma coisa tão positiva, né? Não existe, não ter um declínio também não é uma questão de progresso, não é uma inserção do povo na cultura. Pelo contrário, eu acho que existe agora essa mudança da linguagem, é que nós estamos perdendo a referência das experiências. A nossa linguagem ela está muito mais apressada, num sentido de falar o que sente de uma forma não muito perceptível do comportamento e da consciência, da autoconsciência, que a gente está perdendo um espaço de percepção da experiência mesmo. Então, Thomas Bernhard, aqui no Sim, os dois personagens, né, o protagonista e a persa, eles representam perfeitamente essa percepção de que algo mudou profundamente. Uma pessoa se aniquila para fazer com que a outra cresça. Aquele clichê que não faz muito sentido, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? A gente sabe que isso não tem dado na realidade, etc. Mas é meio que o Thomas Bernhard está falando, olha, tá vendo? Você se dedicou a vida inteira para esse homem que agora te aniquila, te isola. Você foi a mulher sacrificial, a necessária para aquele homem se desenvolver. Agora ele não precisa mais de você. Mas ao mesmo tempo, muitas mulheres viveram nessa condição. E o Moritz, e o personagem protagonista, ele também é um intelectual, ele é um filósofo, ele é um músico, ele lê partituras para entender melhor a música, ele sente a música lendo partituras, muito mais quando ele coloca o discão lá e tal. E ele percebe que as coisas estão se perdendo. Ele mesmo, com aquela intelectualidade dele, lendo Schopenhauer, escutando Schumann, tentando falar sobre anticorpos, ele mesmo não consegue mais se ligar a um estilo de vida que ele achava ser possível. E por quê? Porque a Áustria, para o Thomas Bernhard, pelo que a gente percebe nos seus livros, a Áustria é um espaço de destruição completa de uma cultura. Mas por que a Áustria, Viena, o berço da cultura moderna, etc. e tal? Obviamente, porque a Áustria se ligou, durante todo o século XX, aos regimes totalitários que assolaram. Margot, dá licença que eu tô fechando. Agora já era, né? Obrigado. A Áustria se ligou, durante o século XX, aos regimes totalitários que assolaram a Europa e, por que não, o mundo, de forma irreversível. Então, sim, creio eu que seja essa uma chave de interpretação do Thomas Bernhard. Você concorda, Margot? Sim. Até mais.